Sabe aquele texto da Bíblia que todo mundo acha meio esquisito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um deles, Gênesis 6. É uma passagem que fala de gigantes, de anjos caídos e que, claro, já gerou todo tipo de teoria maluca. Mas e se a história real por trás de tudo isso for muito, mas muito mais profunda do que parece? E é aqui que a gente começa a virar a chave. A pergunta que vai guiar essa nossa conversa é a seguinte: será que Gênesis 6 é só uma historinha bizarra sobre gigantes? Ou será que foi uma tentativa, um ataque direto para impedir a vinda do Messias? Mudar a pergunta muda completamente o jeito que a gente lê o texto. Ok, vamos começar pelo começo. A gente precisa admitir o que torna essa passagem tão famosa, né? É o tal do mistério dos gigantes. É isso que captura a imaginação de todo mundo e, vamos ser sinceros, causa uma confusão danada. Normalmente, quando se lê Gênesis 6, a conversa vai por aqui. A gente ouve sobre anjos caídos tendo filhos com mulheres, sobre o nascimento de uma raça de gigantes, os Nephilim, e tudo parece uma história sobrenatural meio solta no meio da Bíblia. E claro, isso vira um prato cheio para o sensacionalismo, até para uma tal de ufologia gospel. Mas e se o foco no o que aconteceu estiver impedindo a gente de enxergar por que aconteceu? E se os gigantes, na verdade, não forem o ponto principal da história, mas só um sintoma de uma coisa muito, muito maior? É aqui que a perspectiva muda de verdade. Gênesis 6 não é um evento isolado, jogado ali no meio do nada, não. Ele faz parte de uma guerra cósmica, uma guerra pela promessa da redenção, uma guerra que começou, muito antes. Então, o pulo do gato é o seguinte: a chave para entender Gênesis 6 não está no próprio capítulo 6. Acredite se quiser, ela está lá atrás, em Gênesis 3, versículo 15. Essa é a primeiríssima promessa de um redentor, aquele que viria da linhagem humana para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 6, pessoal, é uma resposta direta, um contra-ataque a essa promessa. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela deixa tudo claríssimo. Olha só o grande arco da história. Primeiro, em Gênesis 3 e 15, a promessa é feita. Aí, em Gênesis 6, surge a ameaça, uma tentativa de corromper a linhagem da promessa. O dilúvio, então, entra como a preservação dessa linhagem. E, finalmente, em Cristo, a gente tem um cumprimento total da promessa. Viu só? Gênesis 6 se encaixa perfeitamente como um momento crítico desse conflito. Faz todo o sentido. Então, vamos aprofundar um pouco mais para entender a natureza exata desse ataque. Porque não foi uma coisa aleatória, não. Foi uma estratégia muito bem pensada para corromper a linhagem humana e assim impedir que o Messias pudesse nascer. Agora, olha que interessante essa comparação entre as duas principais interpretações. De um lado tem a visão setita, que diz que os filhos de Deus eram os descendentes justos de Sete se casando com gente incrédula. É uma visão que foca mais no pecado humano, sabe? Quase uma tentativa de proteger a doutrina de coisas muito sobrenaturais. Mas, do outro lado, tem a visão dos anjos caídos. Quando a gente lê essa visão com a lente de Gênesis 3:15, ela deixa de ser sensacionalismo e passa a ser sobre guerra espiritual, uma tentativa direta e clara de corromper a promessa de Deus. E aqui, um detalhe importante para a gente usar o termo certo. O que aconteceu ali não foi uma encarnação. Um termo teológico mais preciso seria uma apropriação indevida da materialidade humana. Foi basicamente uma transgressão espiritual, uma violação das fronteiras que Deus estabeleceu na criação. E o objetivo por trás dessa violação era totalmente estratégico. Era gerar algo que fugisse do padrão humano, algo híbrido, corrompendo a linhagem a um ponto que a verdadeira e santa encarnação de Cristo se tornasse impossível. Era um ataque direto à possibilidade da redenção. E isso nos leva a um contraste simplesmente espetacular. Se Gênesis 6 descreve uma união falsa, corrupta, ilegal, qual é, então, a verdadeira união divina que a Bíblia nos mostra como resposta? Para a gente entender essa verdadeira união, existe uma palavra-chave, kenosis. É uma palavra grega que significa o autoesvaziamento voluntário de Cristo. Ele não se apropriou de nada ilegalmente. Pelo contrário, ele abriu mão do seu privilégio divino para se tornar humano, e fez isso por amor e por obediência. E quando a gente coloca as duas uniões lado a lado, fica tudo preto no branco. De um lado, a falsa união de Gênesis 6, um ato de pura rebelião, de transgressão, uma apropriação ilegal com um objetivo claro, corromper a humanidade. Do outro lado, a verdadeira união em Cristo, um ato de obediência e amor, um esvaziamento voluntário com o objetivo de redimir a humanidade. A diferença é total. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito.
A verdadeira união entre o céu e a terra não aconteceu em rebelião, em transgressão. Aconteceu em Cristo. Esse, meus amigos, é o coração teológico dessa história toda. Beleza, essa é a história antiga. Mas essa análise toda não é só um exercício de história, não. A guerra espiritual continua. Só que o campo de batalha mudou. Agora a gente precisa falar sobre a batalha que acontece na mente. Então, fica a pergunta, né? Onde é que essa batalha está sendo travada hoje? Se não é mais contra gigantes de carne e osso, contra o que exatamente a gente está lutando? E essa frase aqui, na minha opinião, é a conclusão mais poderosa de toda essa análise. Presta atenção. Satanás percebeu que um sussurro na mente é mais eficaz do que um gigante no caminho. O ataque ficou muito mais sutil, mas nem por isso menos perigoso. O que isso quer dizer na prática? Que o campo de batalha se moveu, deixou de ser uma corrupção externa para ser uma corrupção interna. O Novo Testamento chama isso de uma luta contra fortalezas mentais. É uma guerra que mira diretamente nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, na nossa visão de mundo. Em outras palavras, a mesma luta de Gênesis 6 continua rolando hoje. Só que não é contra gigantes de carne e osso. É contra ideologias, raciocínios e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. A guerra pela verdade agora é travada dentro da mente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir de verdade. Quais são as fortalezas mentais na nossa cultura e até na nossa própria vida que precisam ser derrubadas hoje? A antiga batalha agora nos chama para um novo tipo de vigilância.